Dralá, como é que é? Dradlá. Dradlá. Dredlé. 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 Dridli. Dridli. Drodló. 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 Drodô. Drudlu. É ótimo isso. A gente fazia esse exercício. Funcionou. A gente fazia esse exercício no teatro pra dicção. Ter eloquência. Galera. Começar com um sorriso é bom. É bom. Galera, estamos aqui hoje para falar de um tema que diz respeito a todo mundo, de alguma forma, e que quase ninguém gosta de pensar e gosta de, no fim, assumir, né, que o quanto isso está presente de alguma forma no dia a dia de cada um de nós, que é o vício. Eu vou falar por mim, começando, mas eu acho que cada um pode complementar aqui e trazer a sua visão sobre isso. O quanto a gente tem vícios e o quanto que a gente leva isso, às vezes, de uma forma que nem percebe. A gente simplesmente aceita esses comportamentos como parte da nossa vida, da nossa existência. Muitas vezes a gente justifica falando assim, mas puta, eu preciso, sabe, assim... Ele traz, de alguma forma, algum aconchego pra gente em alguns momentos, só que se você pegar mais um pouco a longo prazo, ou quando ele também se agrava demais, ele traz exatamente o oposto do aconchego, né? Ele leva a gente para um lugar onde a gente fica, onde a gente perde a nossa confiança na gente mesmo, porque se um lado a gente tem o vício, que é esse comportamento compulsivo, né, que ele não está tão ligado à nossa vontade. Pelo outro lado, nós temos a nossa vontade, que eu considero que é a nossa força mais poderosa, sabe? A vontade é o início de tudo, né? A nossa vontade é o que nos move, é o que nos possibilita viver o nosso propósito, viver o nosso dharma, viver o nosso... ter disciplina, ter comprometimento com as coisas. Então, eu vejo que o vício, inclusive, é uma oportunidade que a gente tem da gente exercitar a nossa vontade exatamente para vencer ele, né? Alguma... Sim, acho que é importante contextualizar que, no geral, quando a gente pensa em vício, né, as pessoas tendem a associar com coisas muito ruins. Por exemplo, vício em crack, vício em heroína, vício em cocaína. No entanto, vício pode ser em chocolate, vício pode ser em remédio, em Coca-Cola, em pornografia, em celular, numa dinâmica dentro de um relacionamento. A gente tem... O vício é um padrão que começa a se repetir ali e que começa, como você disse, ficar obsessivo, né? Obsessivo, compulsivo, algo que você faz de um lugar do automático, sem nem pensar naquilo, e que acaba ocupando um espaço da sua atenção, do seu tempo, da sua, do seu dia a dia, que torna uma dimensão que ele tá roubando alguma coisa, ele tá roubando o seu tempo, ele tá roubando a sua capacidade de estar mais presente com outras coisas, e como você disse, eu acho que exatamente, hoje em dia, talvez, eu vejo o vício mais universalizado é o vício nessas coisas de dopamina imediata. Então, o celular, o açúcar também é um muito forte, sabe? Né? Quando a gente fala de consumo, coisas que dão imediatamente um boostzinho, assim, que você, naquele momento, você se sente bem, você se distrai normalmente de alguma coisa, né? E no fundo, ele vem à tona, vou falar de novo por mim, ele vem à tona como uma maneira de você, às vezes, não lidar com alguma outra coisa que talvez é mais desconfortável. Então essa coisa pode ser um trauma, essa coisa pode ser uma situação que você não está sabendo resolver, e aí você começa a pensar naquela situação, e em vez de você ficar naquele processo que é desconfortável, você pega seu celular e você começa... Né? Eu queria chegar nesse padrão mais sutil que você está colocando, porque você pode ter um vício de pensamento, um vício de sentimento, porque você está acostumado, e aí eu queria voltar no que você falou de padrão e vontade e vício, pegar essa amálgama para você discorrer um pouco, porque o padrão de comportamento ele pode ser vicioso,
né? E você tem um tom atrás ainda, que é a vontade, né? Em mudar o padrão para mudar a força do vício. E eu acho que aí a gente vai encontrar padrões mais sutis de pensamento, de sentimento, que são formas até viciosas, né? Que a gente arrasta e depois chega num ponto desse que você coloca. Então acho que tem estados anteriores que a gente vale a pena olhar a raiz, né? Você falou uma palavra que eu acho que tem muita relação com o vício, que é até um dos maiores estudos hoje do Dr. Gabor Mate, não sei se eu falei o nome dele certo, mas ele fala do trauma e a ligação do trauma ao vício. E que é muito interessante como a pessoa que fica viciada, ela perde tudo. Ela é capaz de perder tudo. Ela perde a própria saúde, ela perde os dentes, ela perde dinheiro, ela perde relacionamentos, ela perde oportunidades, mas ela não consegue largar o vício. Por quê? Né? Acho que esse é um ponto de reflexão. Por que uma pessoa chega nesse ponto? Ele fala que uma maneira da gente virar uma chave sobre esse olhar do vício é, ao invés da gente olhar para tudo que a pessoa está perdendo quando ela está no vício de qualquer coisa, é perceber o que ela ganha com o vício. Exato. Ou seja, o que essa pessoa sente quando ela está usando o que quer que seja que ela está viciada, que ela não tem, que ela não sente quando ela não está usando aquilo. Ou seja, o que se busca através do vício. Exato. O que qual você é quer o vazio suprir através disso? Que ela está tentando preencher e normalmente tem uma raiz no trauma. Sim. E aí me remete a uma fala que o Vanderlei uma vez falou para mim. O Vanderlei sempre volta neste programa. E o Zé também que volta. Ele falou que quando a gente tem um vício, o nosso cérebro nunca está 100% focado em nada. Sempre tem uma parte do nosso cérebro que está direcionada para quero aquilo de novo, seja o que for. É verdade, absolutamente. E isso eu acho que a gente vê o quanto isso é presente no nosso mundo moderno, né? Que tá todo mundo sempre meio ali com você e meio em algum outro lugar. Eu falo por mim, né? Então, assim, mas eu acho que esse era exatamente o ponto que eu queria chegar, porque assim, essa mecânica de o que isso tá te dando, né? O ser humano, ele naturalmente, em qualquer circunstância, ele vai atrás daquilo que é agradável e bom e confortável, e ele se distancia daquilo que é desconfortável, que é, né, que é ruim, E isso é um mecanismo bom, é um mecanismo evolutivo, né? Você vai, nossa, tá muito frio, agora eu me cobri com isso, putz, eu sobrevivi, né? Então, assim, esse mecanismo, ele é necessário para nosso crescimento, para nossa evolução. Mas em algum momento esse mecanismo também pode se tornar, quando você está lidando com um trauma, por exemplo, em algo que mantém a gente, em vez de você tem uma coisa que está mal resolvida em você, uma energia que está cristalizada de alguma forma, uma situação que aconteceu, pode ter sido na sua infância, pode ter sido 10 minutos atrás, né? Mas que não está resolvida bem, que está de alguma forma gerando um desconforto. Você precisa impor a sua vontade naquele momento para falar assim, eu vou encarar esse desconforto, eu vou entrar em contato com isso e eu não vou fugir para um conforto menor ali, instantâneo, e eu vou encarar isso até eu resolver. E isso é muito difícil. Ninguém tem esse treinamento, ninguém é condicionado a fazer isso. Talvez seja vontade contra o padrão. A vontade contra o padrão. E o padrão por si só é um outro episódio, né, que a gente vai falar, porque não, mas o padrão estabelece o vício. Tá totalmente ligado, totalmente. Cara, é interessante isso, porque na realidade, quando você fala assim, eu vou tentar fugir do desconforto para entrar numa um pseudo conforto, ele é realmente muito momentâneo. Porque pouco tempo depois, você já tá sentindo o mesmo vazio de novo e você já quer se anestesiar mais uma vez. Às vezes o desconforto, às vezes não, acho que todas as vezes o desconforto continua lá, você só dá um pouco mais de foco pra essa coisinha, mas assim, você não elimina, né? Você não... Tanto como você disse, você fica dividido, né? E aí o que acontece? Eu acho que o ciclo vicioso da coisa acontece no quesito que cada vez que você faz isso e cada vez que você tem uma vontade de falar assim, putz, eu vou parar de fazer isso, mas você age de novo dentro do padrão
indesejado, você perde um pouco de confiança em você mesmo. Você perde um pouco de confiança na sua capacidade de mudar. E isso é minado de você, quando você perde isso, você perde tudo. Porque é a base. Cara, e você falando isso, sabe qual é a reflexão que me traz? Instantânea. Quanto mais vício, menos liberdade. Total. Porque você já não tá lá, você já não responde por você. Quem tá lá? Né? É um vício de pensamento, de sentimento, é um vício químico. E aí você não tem a liberdade de expressar o teu self. E aí, se você traçar esse paralelo do jeito que você traçou, para mim chega nesse coeficiente. Quanto mais vício, menos liberdade. Totalmente. Certíssimo. E claro, dependendo do vício, a pessoa é capaz de fazer coisas, assim, horríveis, porque é químico, é Usar muito, mal muito o que forte. resta de liberdade. Usar muito mal o que lhe resta de liberdade. E eu queria trazer uma outra coisa que me veio aqui, que você falou. O vício, ele tá muito ligado à mentira. E isso é um padrão do comportamento das pessoas que estão viciadas. O Dr. Gabor Mate fala muito sobre isso, e isso em todos os níveis, seja um vício mais grave ou um vício que é considerado mais leve. Porque, no geral, a pessoa que está viciada tende a mentir sobre aquilo, porque é muito mal visto, né, na sociedade, e todo mundo se julga quando tem um vício. E mentir até para ela mesma, né? Mentir até para ela mesma. E aí um exemplo muito básico, que não é nem tão grave, mas esse médico, ele fala que teve uma época em que ele ficou viciado em trabalho, que ele tinha um profundo vazio desde a infância, um trauma. A família dele, judia, sofreu muito, e então ele tinha um trauma, uma carência muito grande em que ele não se sentia amado e, portanto, ele precisava se sentir necessário. E aí ele se tornou médico, porque as pessoas estão nascendo e morrendo o tempo todo, sempre precisa-se de um médico. E então ele ficou viciado em trabalho. Depois de um tempo, ele voltava para casa, sentiu um profundo vazio, ele começou a comprar CDs de música clássica. E ele fala que ele ficou viciado em comprar CDs de música clássica. E ele falou assim, você entra naquelas lojas, aquelas gôndolas incríveis, todas aquelas coisas, você pode escutar um pouquinho, você quer um pouco mais. E a galera começou a rir. Aí ele falou assim, é engraçado, né? Parece bobo. Ele falou, eu cheguei a gastar $8.000 em uma semana comprando CD de música clássica. Que loucura. Não, E aí chegou um instante, olha só, ele conta que teve um dia que entre alguns partos que ele fazia, ele tinha um horário, um intervalo. E aí teve um dia que ele saiu de um parto, foi rapidinho na loja de CDs e ele perdeu a hora. E ele perdeu o parto. E a primeira coisa que ele percebeu que ele chegou em casa é que ele mentiu para a esposa dele. Ele não contou que ele tinha perdido o parto porque ele estava comprando CDs. Mas olha que reflexão legal que a gente pode pegar disso. Você vê que o requinte do vício, ele por mais bacana que seja de comprar música clássica, você vê que aí você fala assim, não, mas ele não é um cracudo, ele não usa droga pesada. Mas você vê que às vezes o desdobramento do vício, o requinte do vício, até traz uma justificativa até melhor, não, é que meu vício é bom. Né? Claro. E não existe vício bom. Exato. E ele fala sobre isso, ele falou assim, tinha um vazio ali que eu precisava olhar. Eu tava acabando com o meu dinheiro, eu tava mentindo no meu relacionamento, e quando eu mentia, eu me distanciava da verdade, eu me distanciava da minha confiança, eu me distanciava... Da integridade, né? Da exato. integridade. E aí, uma vez que você perde a integridade, você perde tudo. Porque se você não tem, você fica fragmentado. E quanto mais fragmentado, mais difícil é você conseguir colocar energia, juntar suas energias para realmente agir na sua vontade. Agora, ao mesmo tempo, eu acredito, de novo, como eu disse, a vontade sendo a força mais poderosa que há dentro de cada um, nós podemos quebrar essas, por mais fragmentado que esteja, por mais que tudo que tenha acontecido, se você realmente toma uma decisão, é possível você parar com uma coisa do dia para a noite, da noite para o dia. Sim. Você vê, por exemplo, a gente assistiu recentemente o filme Ray, sobre a história do Ray Charles, né? Em que ele era viciado em heroína. E ele era viciado durante muitos e muitos anos e mentiu, perdeu trabalhos, perdeu várias coisas. E um cara genial, né? E um cara genial, e que, assim, de alguma forma aquilo também alimentava a música dele. Então, assim, ele era uma relação complexa ali. No entanto, no dia em que ele decidiu parar, e no dia que a vontade dele mesmo entrou em jogo e ele decidiu parar, ele parou e nunca mais voltou.
Então isso é possível. E a gente, na verdade, sempre que a gente escuta as histórias, elas acontecem assim. Elas acontecem, ou o cara fica tipo, para e tem um relapso, para e tem um relapso, para e tem um relapso, ou você fala assim, não, parei e é isso. É que para a pessoa parar e conseguir não retornar, ela precisa preencher esse vazio. Sim. Ela precisa encontrar qual é essa ferida, qual é a raiz desse trauma ou dessa questão que faz com que ela queira se anestesiar e se manter anestesiada, e o que ela pode fazer para substituir este hábito. Porque... eu queria ir mais longe, eu queria buscar dicas que a gente, conselho, experiência que a gente pode compartilhar aqui, para que a pessoa que está assistindo isso, porque de repente, Carlos, o que você está falando é legal, e se a pessoa não achar? Ela insiste. Se a pessoa não tem... E se ela não tem por que substituir? Então, como a gente geraria essa vontade? Qual é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo para despertar essa vontade? Olha, eu acho que em primeiro lugar, a coisa mais importante é você ser muito honesto com você mesmo e ver aonde, fazer uma lista mesmo, sabe? Falar assim, o que eu faço de uma forma compulsiva? O que eu faço além daquilo que eu realmente gostaria, né? E aí você tem que olhar para isso, porque tudo começa com autoconhecimento, você tem que perceber, né? Porque talvez tem alguns vícios são óbvios, outros são muito sutis, como você mesmo disse, e esses às vezes são os mais difíceis, né? Então você começa com esse trabalho de autoconhecimento. Aí entra, eu acho que a proposta. Você tem que ter a proposta de mudar, porque esse trabalho que você falou de preencher, de lidar com os traumas e tal, ele só vai acontecer se você realmente tiver a proposta, tá, eu cheguei num ponto onde eu vejo que isso está interferindo na minha vida de alguma forma, de uma forma que eu não gosto, de uma forma que eu gostaria de mudar, eu sei que eu vou ser mais feliz, que eu vou ser mais realizado, que eu vou ser mais... vou ter relacionamentos melhores a partir, né, da cura disso. E aí eu acho que essas coisas servem como motivação para você aí buscar ferramentas. Então, assim, aí eu acho que buscar ferramentas, por exemplo, falar com alguém. Se você tem traumas profundos, começa a conversar com alguém, sabe? Seja um amigo, seja um profissional, começa a fazer práticas que vão ajudar você a entrar em contato com isso, a liberar isso. Então, aí que eu acho, né, yoga, respiração, práticas como Qigong, práticas que vão movimentar a sua energia e trazer à tona qualquer coisa que está lá presa, enraizada, para que você possa realmente liberar isso, né? Eu acho que isso dá tema de desdobramento para mais conversa no futuro, exatamente do desdobramento desse ponto que você coloca agora. Eu concordo. Eu acho que para o futuro a gente caminhar desse ponto de partida, a partir dessas experiências, compartilha com a gente, se você ouviu, gostou, medita um pouco sobre o que foi dito e mais do que isso, o que eu faria, experiência. A experiência da vida é você colocar na prática o que você achou coerente, se isso te é coerente, aproveita cada palavrinha que foi colocada aqui, cada coisa sutil que foi dita, porque a gente vai partir daqui para frente num próximo, topa? Perfeito. Topa? Vamos lá. Maravilha. Boa. Muito bom. Cara, eu acho que a gente fez começo, meio e fim. Eu também acho.